Médico otorrino, doutor Enio Lobo, que participa toda quarta-feira aqui do nosso Panorama 95. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Doutor Enio Lobo, da Clínica CardioKid, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. Doutor, nós temos aqui já várias perguntas, né? O nosso tema de hoje é livre, então o ouvinte pode ficar bem à vontade para fazer a pergunta, claro, dentro da área aí do médico otorrino, não é isso? Doutor, a pessoa sente uma dor de cabeça forte do lado esquerdo que chega a vomitar. Aí dizem que o Dorflex não faz mais efeito, né? O que é bom fazer para tentar aliviar? Quando vomita passa, mas com uma semana volta, né? Tenha um bom dia. E esse doutor é desenrolado para falar. Um abraço aí para o nosso ouvinte. Muito obrigado pelo comentário. O que acontece? Dor de cabeça unilateral, ela é muitas vezes associada sim aos problemas nasosinusais, nariz e seios da face principalmente. No entanto, ela tem uma característica aí que nos faz pensar mais em cefaleia de origem por enxaqueca, que é a associação com o vômito. Então essa dor de cabeça que dá forte, que culmina com um ou mais episódios de vômito e que geralmente melhora após esse episódio, a gente foca mais o primeiro ato investigatório, a primeira investigação de diagnóstico na enxaqueca. Então, nesse caso aí, seria bom inicialmente essa pessoa fazer uma investigação com o neurologista, ver se trata realmente de uma enxaqueca ou não, que se for já trata e já tende a melhorar. Lembrando que enxaqueca, na maioria das vezes, é um tratamento, digamos, de controle, não de cura completa. Então, às vezes, o paciente cria uma expectativa que indo, vai tratar, vai ficar bom e nunca mais vai voltar a sentir aquela dor de cabeça. Geralmente, o que acontece? Trata, fica bom. Quando interrompe o tratamento, por um motivo ou por outro, ou por orientação do próprio médico, ou por iniciativa própria, tende a voltar a ter crises um dia. E aí deve reiniciar o tratamento, procurar novamente aquele mesmo médico para fazer o segmento. Existe a possibilidade de não ser enxaqueca? Existe. A principal suspeita aí, se não for enxaqueca, é algum problema relacionado à inflamação dos seios paranasais, dos seios da face, que é a famosa sinusite. Mas eu diria que pela associação com o vômito, ela deve investigar inicialmente com o neurologista. Doutor, fale sobre conjuntivite alérgica. Quais os sintomas e quais são as causas em crianças? Muito bom. A conjuntivite alérgica é uma área de atuação, obviamente, do oftalmologista e não do otorrino. Mas vamos lá. É um processo, como o próprio nome diz, de alergia da mucosa conjuntival, da mucosa do olho, que tem causas muito diversas. Uma delas, vamos falar da minha área especificamente, é a correlação do sintoma de conjuntivite ou da doença de conjuntivite com as inflamações também nasosinusais, as rinites alérgicas, as sinusites, até gripe mesmo, pode causar conjuntivite em crianças ou em adultos também. Existe um conduto, um canal que comunica o canto do olho para dentro do nariz. É por esse canal que drena a lágrima. O olho da gente, a gente não fica lacrimejando o tempo todo, porque a lágrima, quando vai sendo produzida, o pouquinho de excesso que existe, ela desce por esse canal. Então, obviamente, do jeito que a lágrima desce, bactérias, vírus podem ascender, podem subir, entrar por esse canal e contaminar o olho e causar inflamações ou infecções. Então há sim uma correlação com as rinites, as sinusites, mas obviamente não é a única causa. Existe a conjuntivite alérgica primária, que é só do olho. Então, se tiver associado com sintomas nasais, esse paciente deve ser tratado em conjunto pelo oftalmologista e pelo otorrino. Se o sintoma é isolado do olho, não tem nenhum sintoma nasal associado, como obstrução nasal, espirro, coceira, coriza do nariz, aí se não tem nenhum desses sintomas, deve ser tratado exclusivamente pelo oftalmologista, pelo oculista. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos. Marcos, eu gostaria de que você perguntasse aí, o doutor, Geraldo Dantas está falando. Eu sinto uma dor de cabeça constante, principalmente à noite, quando eu me deito. Agora é só de um lado, é de lado essa dor de cabeça. Pergunta ele aí, por favor, o que pode ser. O que pode ser? Pronto, essa pergunta parece muito com a primeira que a gente respondeu. A dor de cabeça unilateral
Só que aí, nesse caso dele, a gente já nota uma correlação com a questão postural, da posição. Nesse caso aí, a gente já, diferente daquela primeira resposta, a gente pensa mais em problemas nasosinusais, quer dizer, as famosas sinusites ou rinites. Por quê? Porque normalmente, quando a gente tem uma rinite, uma sinusite, que deita, há um maior afluxo de sangue para a região nasal, quer dizer, chega a uma pressão de sangue um pouquinho maior, e a mucosa do corneto, que ela tende a se encher de sangue, é um tecido, digamos, que tem essa potencialidade de se aumentar de volume de acordo com a posição. Na medida que esse corneto aumenta de volume, há geralmente um aumento dos sintomas, ou obstrução nasal, que a pessoa às vezes só tem a obstrução nasal quando se deita, ou essas dores de cabeça. Então, nesse caso específico dele, há uma grande possibilidade de ter correlação sim com sintomas nasais, quer dizer, rinite, sinusite, alguma coisa desse tipo. Sendo investigado, a gente tem como diferenciar se isso é uma rinite, ou uma sinusite, ou um desvio de septo associado com a rinite. Então, pode ser qualquer uma dessas alterações que eu falei do nariz, e sendo diagnosticado, tem como tratar e melhorar. Então, nesse caso aí, eu acho que a investigação deve começar pelo otorrino e não pelo neurologista. Doutor Enio, bom dia. Às vezes eu tenho dor de cabeça nos meus olhos e vai para a nuca. É terrível essa dor que eu sinto. Eu tomo remédio que o médico passou, aí passa. Quando você volta de novo, volta com tudo, né? É muito parecido com a pergunta da ouvinte que disse que toma Dorflex, não serve mais e depois volta, né? Por que as pessoas mesmo tomando remédio, a dor de cabeça não passa e depois volta? Porque depende da causa. Se a pessoa tem uma causa e não trata, a consequência é a dor de cabeça. Então, à medida que a pessoa toma só um analgésico, como Dorflex ou qualquer outro, ele está tratando a consequência, alivia a dor de cabeça muitas vezes, passou o efeito daquele analgésico, se a causa está lá ainda, se a causa persiste, a tendência é que o sintoma volte. Então, a gente tem que diagnosticar qual é a causa dessa cefaleia, dessa dor de cabeça. Essa dor de cabeça ao redor dos olhos, que irradia para a nuca, também pode ter correlação com os sintomas, as doenças nasosinusais, quer dizer, rinite, sinusite, qualquer inflamação dessa região. Pode ter correlação com problemas oculares, às vezes a famosa vista cansada, a pessoa que passa muito tempo diante de telas, força muito a vista, também pode dar esse tipo de sintoma. As enxaquecas também podem dar esse tipo de sintoma. Até problemas de coluna tem correlação, às vezes, com essa dor na nuca. Pressão alta também pode dar dor na nuca, mas essa dor ao redor dos olhos é mais frequente que tenha correlação ou com o próprio olho, ou com o nariz e seios da face, ou às vezes com enxaqueca. Tem mais pergunta aqui chegando, né? Para o doutor Enio. Doutor, eu tenho muito coceira no ouvido, o que será? Quem pergunta é a Elisete. As causas de coceira no ouvido são principalmente duas. A primeira é eczema, que é uma espécie de alergia na pele do canal do ouvido, é a mais comum. Então, quem tem eczema tem que aprender a conviver com essa doença. A primeira coisa que eu sempre recomendo aqui, não cutucar, não querer matar a coceira com cotonete, que só vai agravar o problema, tá certo? Ter cuidado para não estar molhando o ouvido e, persistindo os sintomas, procurar o atendimento e um tratamento adequado para isso. Eczema não tem uma cura definitiva, tem prevenção, digamos assim. Trata, sai da crise, fica bem. E com a devida prevenção, que são essas duas coisas que eu falei principalmente, de não cutucar e não molhar, ela tende a diminuir bastante de intensidade e frequência. Quem tem eczema, ou mesmo as pessoas que não têm, podem também desenvolver uma segunda causa de coceira no ouvido, que é as otomicoses, as infecções da pele do ouvido por fungos, que são sempre mais trabalhosas, porque, como o próprio nome diz, é uma infecção. E essas infecções não só causam geralmente coceira, elas terminam combinando com dor também, com alterações de produção de secreção dentro do ouvido, que é a otorreia. É muito comum que os fungos da pele do conduto auditivo externo terminem agredindo a membrana timpânica e causem perfuração. Então, pode ser as duas coisas nesse caso? Pode. Mas é bom sempre investigar, porque se for automicose, o risco de complicações para o ouvido da pessoa é muito maior. Então tem que dar uma investigadazinha qual dessas duas causas é que está causando e tratar. Tem tratamento para qualquer uma das duas. Voltando a essa questão da dor de cabeça, então ficou bem claro, né? O remédio até alivia, momentaneamente. Agora você tem que tratar a causa da dor de cabeça. Perfeitamente. Né? Nunca tem uma dor de cabeça sem causa nenhuma. Ela tem sempre uma causa. Às vezes uma causa esporádica, se a pessoa bebeu mais no dia anterior, desidratou, pode ter dor de cabeça no dia seguinte, que é a famosa ressaca. Essa é uma causa
transitória, quer dizer, foi embora, se a pessoa não vai beber mais nos próximos dias, não vai ter aquela dor de cabeça. E existem as causas permanentes, se não forem tratadas, que essas principalmente precisam ser investigadas, diagnosticadas e ser elaborado um tratamento de acordo com cada causa. Tem mais pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp, 992053030. Vamos ouvir, bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Pergunta aí ao doutor Enio, uma zoada assim no ouvido, aí quando eu falo o som sai pelo ouvido e quando a pessoa fala assim dá uma microfonia no meu ouvido. Em 2019 eu já tomei lavagem nesse ouvido, 2020 eu não tive nada, aí quando agora começa essa zoada. E que situação é essa, doutor Enio? Bom, muito bem. Essa zoada no ouvido chama-se zumbido, tem várias possibilidades de causas para ela. No caso específico dela, como ela tem um relato de em 2019 ter feito uma lavagem e resolvido o problema, existe uma grande chance de ser o mesmo problema se repetindo. Os problemas do ouvido externo, que seja eles quais forem, por exemplo, acúmulo de cerume, de cera, descamação da pele, às vezes quem tem eczema descama muito a pele, forma uma rolha e tampa. Qualquer que seja a causa que cause obstrução nessa trajeto do conduto auditivo externo, pode causar diminuição na audição, microfonia, essa sensação do som saindo por dentro do ouvido e zumbido. Então, eu diria que no caso específico dela tem grande chance de ser o mesmo problema. Porém, não dá para afirmar que seja isso. O ouvido, a gente sempre comenta isso aqui, tem 3 segmentos. Dos 3, o melhor problema para se aparecer no ouvido é que seja no ouvido externo, que é o mais fácil de resolver. É esse que eu citei. Seria um problema relativamente simples de ser resolvido. Porém, para dentro ainda tem o ouvido médio, que às vezes uma gripe, um resfriado, uma crise de alergia pode causar o acúmulo de alguma secreção lá dentro desse setor do ouvido. E isso também pode causar os mesmos sintomas. E mais para dentro ainda, a gente tem o ouvido interno, que é a parte mais nobre do ouvido. E se houver qualquer lesão das células do ouvido interno, também pode causar sintomas semelhantes. Então, ouvido, aparecer o sintoma, eu sempre costumo dizer aqui, não perca tempo, procure tratar cedo. Porque se for um problema do ouvido externo, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, consegue resolver sem problema. Se for do ouvido médio, quanto mais tempo demorar, mais difícil fica a resolução. E se for do ouvido interno, muito tempo quer dizer fracasso total no resultado. Se a pessoa tiver um problema no ouvido interno e demorar a tratar, não vai obter êxito, não vai melhorar. Então, a gente não tem como saber qual dos 3 segmentos está comprometido sem examinar. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla que isso. Sintomas de ouvido têm que ser tratados, diagnosticados o mais precocemente possível. Doutor Enio, me tira uma dúvida. Os ouvidos do meu esposo se inflamam, né? Criam pus, casca de ferida, todos os dias toma anti-inflamatório e nunca fica bom. Seria bom fazer alguma lavagem? E também sente muitas dores. Aí esse problema aí pode ser uma otite externa crônica, que geralmente é causada por eczema, ou pode ser uma otite média crônica, ele pode ser que tenha os 2 tímpanos perfurados. Pelo que eu entendi, são os 2 lados. Então, o tratamento da otite externa é de um jeito, o tratamento da otite média crônica, com o ouvido perfurado, é totalmente diferente. Então, aí, mais uma vez, a gente tem que examinar para saber qual dos 2 segmentos está comprometido, melhor dizendo, ou se os 2 estão comprometidos, que eu diria que é mais provável que pelo menos se o ouvido médio estiver perfurado, o tímpano, o ouvido externo também já esteja inflamado, porque faz tempo que vem ocorrendo esse problema. Normalmente, as infecções do ouvido médio, quando se cronificam, terminam atingindo também a pele do conduto auditivo externo, porque está escorrendo secreção o tempo todo ali, a secreção purulenta geralmente. Então, mais uma vez, como eu disse antes, tem que ser investigado o mais precocemente, ele já perdeu bastante tempo aí pelo que ela disse. Anti-inflamatório não vai resolver o problema, pode aliviar o sintoma, diminuir um pouco a dor, mas não é essa a solução para o problema. Lavagem aí, só se realmente for necessário, e se não tiver a perfuração, em pacientes que têm perfuração de membrana timpânica, a lavagem deve ser evitada sempre que possível. Então, tem que examinar, ver qual é a causa, tratar de acordo com o que for. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos lá. Bom dia, Marcos. Eu gostaria de perguntar ao doutor Enio, porque o meu menino, ele tem 26 anos, ele tinha problema de nariz. Eu nunca fiz consulta nele para saber se era rinite alérgica
ou alguma coisa de cartucho, essas coisas assim, que tinha família minha que tinha cartucho. Aí ele teve Covid. Depois da Covid, ele nunca mais sentiu nada. Será que o remédio da Covid serviu para isso? Será? Gostaria de saber. Depende do que ele tenha usado para o tratamento da Covid. Se ele usou corticoide em alguma fase do tratamento, que muito tem se usado e que tem se mostrado realmente eficaz na maioria dos casos, quando bem indicado, na hora certa, no tempo certo, na dosagem certa. E se ele tinha uma rinite, por exemplo, antes, é bem possível sim que com o uso desse tipo de medicamento ele tenha tido uma melhora da crise de rinite. Se for uma rinite realmente, infelizmente tem uma notícia não muito boa para dar, porque a melhora vai ser transitória, ele não vai ficar bom para o resto da vida. Uma hora isso deve voltar a apresentar sintomas. Mas pelo menos vai dar uma trégua para ele aí. Então há sim a possibilidade, alguns remédios para o tratamento do Covid podem ajudar em outras doenças, por exemplo, no caso dele de uma rinite, mas normalmente essa melhora é transitória, não é definitiva. Para o resto da vida, para ele não sentir mais nada não. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marco Dantas. Eu quero fazer uma pergunta a esse doutor. Por que eu tenho todo dia, eu amanheço o dia com dor de cabeça? Aquela dor de cabeça insuportável, só de um lado. E é mais do lado esquerdo. Assim, eu já tive começo de AVC. E depois desse problema, daí pra cá, eu fiquei com dor de cabeça quase todo dia. Todo dia. É uma coisa insuportável. Imagine, aí, doutor. Bom, aí a gente já teceu comentários bem parecidos nas duas perguntas anteriores sobre dor de cabeça. Dor de cabeça dessa característica dela aí é bem parecido com aquela segunda pergunta que foi feita aqui, que tem a dor de cabeça de manhã, acorda com a dor de cabeça de um lado só. Tem uma grande possibilidade de correlação com algum problema nasosinusal, nariz e seios da face. Como é só de um lado, mais do lado esquerdo, a tendência é que essa inflamação, se for realmente a causa, seja do lado esquerdo. Então, às vezes, como eu disse, um desvio de septo, quando associado à hipertrofia do corneto, o cartucho que o povo chama, esse corneto, quando é demacia, que incha, toca nesse desvio de septo, pode causar esse tipo de dor. As sinusites crônicas podem causar esse tipo de dor. As rinites, quando associadas principalmente ao desvio de septo também, ou a uma concha média bulosa, por exemplo, elas podem ser causa de dor de cabeça unilateral. Então essas são algumas possibilidades, mas não as únicas. Pode ser alguma sequela relacionada com o AVC? Pode, eu diria que pouco provável, mas não dá para a gente afastar não. Pode ter causa neurológica também. Então, como eu sempre digo, tem que investigar a causa. Para tratar a consequência, tem que procurar a causa primeiro. Então, nesse caso dela, como eu acho que há uma possibilidade grande de ter correlação com o problema de nariz, ela deve começar a investigação pelo otorrino, faz a investigação completa da parte otorrinolaringológica. Se tiver causa otorrinolaringológica, trata. Caso não exista, aí depois tem que começar uma segunda investigação com o neurologista. Então, tem uma causa para isso, obviamente tem uma causa, tem que ser encontrada e tratada. Se não investigar, a dor de cabeça vai continuar. Vai continuar, a causa continua aí, se não tratar a causa, ela vai continuar incomodando. Abraçar aqui o nosso amigo Rilailson, lá de Jardim do Seridó. Ele pergunta, doutor Enio, o motivo de eu ter sido infectado pela Covid e acabei tendo dores constantes no ouvido, se há alguma relação? Olha, muito tem se culpado o Covid de outras doenças que apareçam depois. Na verdade, assim, é uma doença que a gente conhece muito pouco dela ainda, mas que ela tem realmente mostrado que pode trazer consequências a médio e às vezes até longo prazo. Por exemplo, a perda do olfato, muita gente tem ficado permanentemente sem recuperar o olfato. O ouvido, eu não vi uma correlação direta ainda do Covid especificamente com problemas de ouvido. Mas o que acontece? O Covid é uma doença infecciosa respiratória e pode atingir a via aérea superior, quer dizer, nariz, garganta, e é como uma gripe, é parecido com uma gripe. O mesmo efeito que uma gripe causa sobre o organismo, o Covid também pode causar e às vezes até potencializar, ser bem mais forte do que uma gripe, levando a óbito muita gente, como tem acontecido. Então o que acontece? Uma inflamação do nariz, dos seios da face, da garganta, ela pode comprometer uma estrutura que a gente tem chamada tuba auditiva. Essa tuba auditiva ela tem a função de comunicar o nariz, finalzinho do nariz, o começo da garganta, na verdade, bem na transição de um para o outro, ao ouvido médio.
E a função dessa tuba auditiva é muito importante para a saúde do nosso ouvido. Se a função dessa tuba auditiva, por qualquer quadro gripal, incluindo aí o Covid, for comprometida, então ela não está funcionando bem, aí sim a pessoa pode desenvolver um problema, às vezes crônico, no ouvido médio, mas isso tem tratamento. Não quer dizer que ele vai ficar tendo isso o resto da vida se tratar. Então, mais uma vez, aquela tecla que eu sempre bato. Problema de ouvido tem que ser investigado e tratado o mais precocemente possível. Quanto mais demora, maior a chance de ficar uma sequela permanente. Então, sugiro a ele que procure realmente um atendimento, veja o que é que está causando isso aí, porque deve ter solução. Doutor Enio, depois da Covid, não consigo ingerir carne vermelha, frango, peixe, ovo, tudo tem gosto estranho. Eu preciso de um tratamento para resolver isso, fazem 3 meses que tive Covid. Isso aí é o que chama-se parageusia, ou uma mudança da sensação de paladar. Tem gente que sente gosto de fumaça em tudo, tem gente que sente... O gosto fica alterado realmente. É pior do que a ageusia, é melhor do que a ageusia. A ageusia é quando você não sente gosto de nada, tá certo? É a mesma coisa do olfato. Tem gente que perde totalmente o olfato, que é a anosmia. Tem gente que perde parcialmente, que é a hiposmia. E tem gente que sente cheiros diferentes, que é a parosmia. Do mesmo jeito acontece com o paladar. A pessoa pode perder totalmente, parcialmente, ou sentir gostos diferentes. Eu diria que há uma boa esperança, no caso desse aí, de recuperar totalmente, de voltar a sentir o paladar. Era pior se fosse sem gosto nenhum. Nesses 3 meses não tivesse sentindo gosto nenhum, a chance de recuperação era menor. Como ela sente o sabor, mas sente diferente do que sentia antigamente, há uma chance maior de recuperação e deve ser tratado sim para tentar agilizar essa melhora e também tentar aumentar a chance de recuperação total. Então, eu sugiro que também procure tratar porque tem boa chance de recuperação. Doutor Enio, já fui operado da garganta, mas sinto crises. É normal? Acontece com certa frequência. O que acontece? A garganta, quando operada, ela não é operada como um todo. Ela é operada somente as amígdalas, as tonsilas palatinas. Então, assim, no ato cirúrgico, remove as amígdalas. E essas amígdalas, que quando bem indicada a cirurgia, são a principal causa de infecção, resolve o problema das infecções de repetição. No entanto, a pessoa continua tendo garganta, tem a faringe toda ainda para inflamar. Então, por exemplo, as pessoas que têm alergia crônica, faringite alérgica, elas vão continuar tendo as faringites depois da cirurgia. Uma gripe que às vezes inflama a garganta, ou qualquer virose que inflama a garganta, vai continuar tendo essas inflamações virais. A principal diferença é que a intensidade das crises geralmente é menor e principalmente o tipo de crise é melhor. As infecções bacterianas de repetição, elas são malvadas para quem tem, porque primeiro maltrata mais, segundo, a pessoa tem que tomar antibiótico com muita frequência, e isso não é saudável para ninguém. E essas infecções das amígdalas bacterianas, elas podem causar infecções à distância também. Nas articulações, que é a febre reumática, nos rins, que é a glomerulonefrite, ou no coração, que é a endocardite, são quadros bem mais graves do que uma simples amidalite. Então, o fato de operar elimina todas essas possibilidades. Agora, isso não evita que a pessoa tenha uma faringite de vez por outra. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos lá? Bom dia, doutor. Doutor, eu tenho uma irmã que ela tem muito sinusite, ela passa 3, 4 dias arriada com sinusite e ela sente muita dor de cabeça. Eu queria saber do senhor se tem cura a sinusite. Dor de cabeça hoje está com tudo, né? Tá, hoje a dor de cabeça está predominando aqui no programa. Então, o que acontece? As rinossinusites, todas elas têm tratamento. Cura vai depender do tipo de crise que ela tenha, a causa dessas crises. Se for uma sinusite infecciosa, ela tem cura sim. O tratamento das sinusites infecciosas, seja com medicamento ou seja com cirurgia, vai promover a cura desse paciente. Se ela tem as rinossinusites alérgicas, aí não, ela vai ter tratamento, vai ficar bem, vai passar um bom tempo às vezes sem ter crise, mas ela tem tendência a voltar de tempos em tempos. Então, depende muito do que esteja causando essas crises nelas, se é infecção, se é alergia, mas de toda forma tem tratamento. Embora a gente não possa afirmar que para todos os tipos vai ter cura, para todos tem tratamento sim. Doutor, tenho sinusite, tem dia que até perfume me faz espirrar. Só paro de espirrar quando uso a bombinha Avamix, uso diariamente. Ultimamente estou com tantas crises, né? Pode ser usada essa bombinha com muita frequência?
O ideal é que medicamento nenhum seja usado constantemente sem orientação médica. Então, se ela já passou por um colega e a orientação foi que use constantemente, é seguir essa orientação, porque há uma necessidade. Raramente as rinossinusites, elas têm necessidade de se usar constantemente esse tipo de medicamento. Esse ou qualquer outro similar a ele. Na maioria das vezes, o que se faz é o tratamento da crise, depois um tratamento de manutenção por algum tempo, e depois faz o desmame para tirar esse medicamento, para não ficar usando indefinidamente sem que haja necessidade. Então, eu não recomendo que ela fique usando, a pessoa fique usando indefinidamente sem um acompanhamento médico, não. A não ser que isso já tenha sido uma orientação médica. No caso dela foi. Se for uma orientação médica para ela, seguir a orientação médica. Ele é um medicamento que pode ser usado a longo prazo? Pode. O ideal é que não seja direto uso, mas pode ser usado. Ela pode voltar no profissional para fazer uma reavaliação, né? Fazer uma reavaliação de tempos em tempos, é bom ver como é que está a situação, se ainda há necessidade desse medicamento. Doutor Enio, bronquite asmática não tem cura? Normalmente não. Aí também é a mesma coisa da rinite alérgica, tem controle. Há tempos em que a pessoa passa uma longa temporada sem ter crise nenhuma, principalmente quando faz um tratamento adequado, com acompanhamento especializado, às vezes sai da crise e passa bastante tempo sem ter recrudescimento dessas crises. Mas dizer assim, vou passar um tratamento para asma, para bronquite asmática, garantindo a cura, infelizmente não dá para afirmar isso não. Parabéns, doutor Enio, excelente médico e muito seguro nas respostas. Ana Lúcia, da loja P. Araújo, está aqui lhe parabenizando. Um abraço para Ana Lúcia, viu? Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado, Ana Lúcia. Um abraço também. Bom dia a todos aí na P. Araújo. Ganhou mais a propaganda da P. Araújo, não é? Tem mais pergunta aqui chegando, vamos lá. Bom dia, Marco Dantas. Pergunta ao doutor Enio. Diga a ele que eu sinto uma dor de cabeça grossa. E essa coisa que eu sinto na cabeça, ela me atinge minha vista. E quando ela me ataca, eu fico começando a ficar cego. E aonde eu olho, aparece uma mancha. Para onde eu estou olhando. Pergunta a ele, pode ser isso? E aí, doutor Enio? Isso é um sintoma chamado escotoma. É muito correlacionado com enxaqueca forte. Então é bem grande a chance desse paciente ser portador de enxaqueca, que precisa ser tratado, porque a dele, pelo visto aí, não é das mais leves não. Então, nesse caso aí, eu oriento que ele comece a investigação pelo neurologista. Talvez, mais à frente, ele precise também fazer uma avaliação com o oftalmologista, talvez com o otorrino, mas o início deve ser com um neurologista. Tem mais pergunta, vamos ouvir. Bom dia, Marcos. Eu queria saber desse doutor que tem uma filha que tem uma dor de cabeça muito forte, e quando aperta ela com sinusite, ela tem sinusite forte, fica quase perdendo a visão. É muito parecido com a resposta anterior, né? Mas no caso dessa paciente especificamente, ela tem os sintomas nasosinusais. Então o que acontece? O nariz, os seios da face, tem uma proximidade muito grande com o olho. Então, nas sinusites de intensidade maior, nas rinites de intensidade maior, principalmente as sinusites, que é o quadro infeccioso, às vezes por contiguidade, a lâmina óssea que separa o seio da face do olho é mais ou menos da espessura da nossa unha, então é muito fininha. Às vezes por contiguidade essa infecção pode atingir o olho também. Então, nesse caso específico dela, aí tem que tratar essa rinocinusite, ver o que é que está causando isso e tratar, para ver se os sintomas oculares desaparecem. Caso desapareçam, ótimo. Caso não desapareça, tem que depois investigar também se houve algum comprometimento para o olho. Muito bem, nosso quadro Check-up no rádio de hoje recebeu o Dr. Enio Lobo, médico otorrino, está na clínica CardioKid, na rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 981544453. O Dr. Enio está na clínica CardioKid e hoje participou aqui do nosso quadro Check-up no rádio. Dr. Enio, obrigado por sua participação. Até quarta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos e até quarta-feira, se Deus permitir. 8h20, confirmando 8.